Fala aí, meus caros, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo certo? Espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui da nossa série de resolução da prova da FATEC. Na prática, essa série a gente resolve questões da prova da FATEC pela primeira vez aqui em vídeo. Então, eu nunca vi essa questão antes, vou resolver pela primeira vez aqui em vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Léo e nesse canal aqui a gente resolve questões da FATEC e dá dicas práticas para você que está estudando para a FATEC. Se você tiver interesse nisso, se inscreve aqui, deixa o like, qualquer dúvida deixe nos comentários. Mas vamos para a questão, começando do começo, que é ler a questão que diz: se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos representam um modo de organizar a matéria e que, quando, enquanto organização, eles exercem um papel ordenador sobre nossa mente. Quer perceba claramente ou não, o caráter de coisas organizadas da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. Beleza, então eu vou parar e falar o que eu entendi desse parágrafo, porque eu já vi que não é um texto tão tranquilo. Não é um texto com palavras difíceis nem nada do tipo, mas é um texto que é um pouco mais profundo. Assim, ele propõe uma abstração para a gente entender as palavras como blocos que vão construindo o nosso entendimento sobre o mundo, pelo que eu entendi, né? Que esses blocos são a forma que a gente usa para organizar as coisas, né? Organizar a matéria, se não me engano, ele fala. Organizar a matéria aqui, ó. E que, enquanto organização, eles exercem um papel ordenador na nossa mente. Tá, então ele está falando basicamente que a obra literária, o que eu estou entendendo, tá? Não sei se ele está falando isso. Ele está falando que a obra literária organiza as coisas, você precisa organizar as coisas para formar uma obra literária, e essa organização da obra literária ajuda com que você que está lendo, a gente que está tendo acesso, consiga organizar melhor nossa mente, organizar esses blocos que são as palavras, e isso vai ajudar a gente a organizar a nossa visão de mundo. Então, a literatura ajudaria a gente a moldar nossa visão de mundo, porque ela ajuda a organizar nossas ideias. Então, às vezes, você tem um monte de ideia que você não entende direito, tipo, você pensa várias coisas, mas não consegue encaixar. Um autor vai lá, junta tudo, organiza de uma forma que você entende, e aí você clica, aquele monte de coisa bagunçada na sua cabeça junta, e você, caraca, entendi. Agora eu tenho uma visão de mundo nova por conta da literatura que organizou essas coisas para você. Beleza? Posso ter viajado legal aqui, mas é o que eu vejo nesse primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Por isso, o poema é hermético, de entendimento difícil, sem nenhuma alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo, pode funcionar nesse sentido, pelo fato de ser um tipo de ordem, sugerindo um modelo de superação do caos. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. Esse é o primeiro nível humanizador. Ao contrário do que geralmente se pensa, a organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva primeiro a se organizar, em seguida a organizar o mundo. Isso ocorre desde as formas mais simples, como a quadrinha, o provérbio, a história de bichos que sintetizam a experiência e reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental. Ele dá um exemplo aqui do poema, de um poema que não faz alusão à realidade, então um poema que não bate, que não tem nada a ver com a realidade, fala de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, do espírito, tem nada a ver com o mundo. Só que, mesmo com esse caos, esse tipo de poema ajuda você a entender, a se habituar a entender coisas no meio do caos. Então, mesmo essa coisa que na teoria não tem nada a ver com a realidade, também ajuda a você organizar os seus blocos na cabeça. Beleza? Beleza. E fala que esse tipo de texto literário ajuda você a organizar a forma que você pensa e ele está presente desde o nível mais simples, ele fala das histórias infantis, não fala de histórias infantis, mas ele fala de história de bichos que sintetizam a experiência. Então, a história de bicho, ela está contando um negócio ali e está sintetizando uma mensagem por trás. Então, você vê aquela história, conta para a criança aquela história e essa história organizada da forma como é organizada ajuda a criança a linkar esses blocos, a organizar a cabeça dela e entender a mensagem que está por trás. Beleza? Posso ter viajado horrores aqui, porque o texto não é um texto simples, apesar, é o que eu falo para vocês, nem sempre um texto difícil é um texto com palavras difíceis. Às vezes um texto difícil é um texto que propõe uma reflexão um pouco mais abstrata. A gente está acostumado a pensar nas coisas mais físicas, mais diretas. Quando tem uma coisa mais abstrata, é difícil de pensar. Eu mesmo estou meio enferrujado aqui, estou me desenferrujando fazendo essas provas, mas você trabalhar a interpretação é você estar acostumado a ler diferentes tipos de texto e conseguir entender a mensagem por trás. E isso você não consegue só fazendo o que eu faço aqui, de ler e repetir. Claro, isso ajuda. Mas você também precisa ver pessoas que entendem mais do que você explicando o texto. Então você tem, eu, por exemplo, quando eu estava estudando Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era um livro
que aparecia muito nos vestibulares, eu gostava de assistir gente lendo o texto e dando a opinião deles. Porque a pessoa lê o texto, o mesmo texto que eu, só que ela tem uma opinião totalmente diferente. Aí eu vou entendendo como é que ela pensa. Então, isso também ajuda para esses textos mais difíceis. Mas, vamos para a questão aqui, que esse texto a gente vai usar na questão 51, 52 e 53. Só não vamos usar na última. E vamos lá ver o que ele pergunta. Entre os elementos destacados em negrito do texto, exercem a função de retomar uma informação anteriormente enunciada. Aí ele fala os números, vamos ver. Se fosse possível, o 1 já não é. Se fosse possível, não retoma nenhuma informação. Ele está falando de se fosse possível. Então, a 1 aqui, tudo que tem 1 a gente elimina. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, a gente tira e tira. Beleza. Se fosse possível organizar as palavras como tijolo de uma construção, eu diria que esse tijolo representa um modo de organizar a matéria e que também não, me parece mais uma como é o nome, senhores? Uma conexão esse aqui. E que também faz tal coisa. Então, o 2 também eu tiraria. E já vamos eliminar o 2. Com isso, ficamos nessas duas. O 3 já tá certo, beleza. O 4 tem nas duas. Esse tem nas duas. Então, o que tá faltando é a gente saber se o correto é o 4 ou... aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês, racional. Eu vou falando as coisas do jeito que funciona para mim, esqueço de que às vezes isso fica confuso para quem tá tendo contato pela primeira vez. Vou explicar de novo. Um segundo. O que que eu fiz? Eu pensei que, cara, tem a questão, tem as alternativas. A 1 eu sei que não é, então eu já elimino a 1 e 2. A 2 eu sei que não é, elimina a 3. Ficam com essas duas. Comparando a D e a E, o que que eu tenho? Na D tem 3 e na E tem 3. Então aqui é a D, aqui é a E. Também tem 3. Então o 3 está certo. Tem nas duas, está certo. Pouco importa. O 4 tem na D, mas não tem na E. Então o 4 eu preciso saber se está certo ou errado. Porque se o 4 estiver errado, eu já elimino a D. E aí eu já fico com a E. Se ele tiver certo, eu sei que a D está certa, entendeu? Então eu já pulo pro 4 para ver. Por isso. Não parece por isso. Não parece. Por isso não parece ser que retornar uma informação. Talvez, né? Porque por isso, por conta do que a gente falou antes, então a 4 pode ser. Vamos ver a outra aqui que tem diferente. As duas têm 5, então 5 tem aqui. E 5 tem aqui. Então tem 5 nas duas. 6, nenhuma das duas tem 6. 7, a de cima tem 7. A de baixo tem 7, a de baixo tem 7, as duas têm 7. 8. Nossa, nem sei se pode escrever algarismo romano assim. Eu escrevo. Sim, sim. A de baixo tem 8. Então vamos ver se a 8 faz sentido. A 8 tem 3 esquinas. Aqui a 9 aqui. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, retoma a informação. Retoma a ideia de espírito. E leva o espírito. Eu acho que essa aqui tá certa. A 8 tá certa. Aqui é 8? Não, aqui é 7, pô. A 8 é essa aqui. Leva primeiro a se organizar. Não, a 8 não tá certo. Esse A não faz sentido. Não retoma uma informação antiga. Então esse A não retoma. Então essa aqui está errada. A 8 está errada. Então essa aqui está errada. Eu vou de D. Porque a 4 faz sentido. A 4 tem o por isso faz sentido. O 3 aqui é o fator que nos deixa capaz de ordenar. Na verdade, esse que aqui é um fator que nos deixa. Esse 3 já está estranho também. Mas tem nas duas. Então eu tenho que confiar na minha lógica. Do nada e as dispõe. As dispõe faz sentido. O 5 faz sentido. O 5 faz sentido. Por isso que, às vezes, você precisa ter um pouco de lógica de questão. Porque, tipo assim, a 3 eu fiquei em dúvida. Eu não sei se a 3 faz sentido. Eu diria que não. Só que a 5 faz sentido. A 5 eu consigo ver, ó. A produção literária tira as palavras do nada e as que ele tá falando, e as palavras dispõe como todo articulado. Então ele tá retomando as palavras. Então a 5 faz sentido. E a 5 só tem na D e na E. Então é a D ou a E que tá certo. Eu já posso eliminar as outras. É a D ou a E. E aí, com a nossa lógica de por isso retoma a ideia do anterior aqui, retoma a ideia que a gente estava falando antes. Tipo, minha cor preferida é azul. Por isso eu acho o céu bonito. Por isso, por quê? Porque minha cor preferida é azul. Eu tô retomando a ideia. Então, por isso faz sentido. Então, o 4 faz sentido. O 4 só tem na D, é a D. É isso, é a D. Não tem pra onde correr.
Vamos ver se é, né? Eu acho que é. Vamos ver se é. Mas aqui, pode ser que eu erre. De novo, eu reforço isso, porque às vezes eu erro, porque eu faço a questão pela primeira vez aqui. Vocês, de fato, eu faço pela primeira vez. Só que o que eu quero trazer para vocês é a importância de você conseguir ter uma lógica de eliminação de questão. Porque às vezes você acha que você precisa entender 100% dos conteúdos e tal, e não. Você precisa trabalhar com o que a questão te dá. Então aqui eu fui matando. A 4 tem que estar certa, a 5 tem que estar certa, aliás. Então tem que ser D ou E. Deixa eu ver a 4. A 4 faz sentido, beleza. Então pode ser a D. Deixa eu ver se a 8 faz sentido. A 8 faz sentido. Não faz sentido, aliás. A 8 tá errada. Então a E não é, só sobra D. Então fui meio que por eliminação, mesmo sem conhecer, sem avaliar todas, só olhando as questões. Por isso que é importante que você entenda essa lógica de avaliar as questões na hora de escolher a alternativa correta. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui se eu acertei ou não. Vamos esperar um minutinho aqui para atualizar. Atualizou aqui, senhores. Vamos ver aqui se de fato deu certo. De fato deu certo, né? Que a gente está com 51 questões, só 7 erros, ou seja, acertamos aqui nossa alternativa D de português usando essa nossa estratégia. E a terceira questão de português que a gente resolve é a terceira questão de português que a gente acerta. Então, estamos bem em português até agora. Tem mais duas questões de português. Na verdade, falta só questão de português, né? Tem mais duas de português e uma multidisciplinar. Aí a gente fecha todas as questões que tem na prova. Já resolvemos 5 de todas as questões. Vamos ver o que a gente ficou em 100%. Geografia a gente ficou em 100%, história. Vamos fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas português estamos bem. Vai ter mais duas de português que vai ser usando esse texto. E a última vai ser uma questão multidisciplinar, eu já sei, só pelo número de questões que faltam aqui, que a gente já resolveu 5 de tudo. Então, conseguimos resolver essa questão. Questão interessante, questão boa para você trabalhar esse conceito de eliminação de questões num contexto em que você não sabe todas as alternativas. Tipo assim, eu não sabia responder se a 3 era um conectivo. Eu achava que não era, mas depois eu vi que era. Então você vai conectando as coisas e trabalhando legal essa parte de eliminação com essa questão. Beleza? Recomendo para quem ficou em dúvida ver um vídeo de algum professor de português resolvendo essa questão. Tem um vídeo no YouTube disso que vai ajudar você a interpretar melhor esses textos difíceis, tá? Eu dei aqui minha interpretação, mas a interpretação com um professor mais especialista é sempre mais completa. Então, recomendo que vocês façam isso também. Eu não vou ver agora porque eu estou resolvendo questões, ainda vai ter a 52 e a 53 que vai usar esse texto. Não quero trapacear, então vou seguir sem ver o vídeo. Só vou ver o vídeo depois que eu responder as questões. Beleza? Por esse vídeo é isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.